porcentagem. Vamos aí a mais uma resenha, sim, desta vez a resenha do exercício. Primeira questão, num bingo, um jogador marcou 20 números das 50 bolas chamadas. Qual a porcentagem de acertos desse jogador? Então, veja que nós temos aí uma fração. A fração 20 50 avos. Ou seja, das 50 bolas chamadas, ele marcou 20. Isto mesmo. E aí nós queremos saber 20 de 50 corresponde a que porcentagem? Marcando 20 de um total de 50 bolas chamadas, isso equivale a um percentual de acerto de quantos por cento? Eis a questão. Pessoal, existem várias maneiras de responder isto aí, e nós vamos responder isso aqui usando a relação entre frações, ou seja, a equivalência de frações. Então, o que é que eu quero? Eu quero transformar isso aqui em uma fração de denominador 100, porque afinal de contas, o que é uma porcentagem? É uma fração de denominador 100. Então, é 20 em 50 e quantos em 100? Você já deve estar vendo, né? Vai ser 40 em 100. Por quê? Para transformar 20 em 40, eu fiz o quê? Eu multipliquei por 2. Da mesma forma que eu multipliquei por 2 aqui embaixo para transformar 50 em 100. Então, se eu quero a fração de denominador 100, eu multiplico por 2, embaixo multiplico em cima também, e está aí 40 centésimos. Você sabe, né? 40 centésimos é 40 por 100, que significa 40%. Está aí, respondemos letra D. É lógico que existem outras maneiras de resolver isso aí, tá certo? Você poderia fazer isso aqui usando meios pelos extremos, ok? 20 para 50, x para 100. Multiplica meio pelos extremos e brá, você descobre o valor de x, ok? No caso aí, nós respondemos isso aqui simplesmente fazendo a igualdade aqui entre as frações equivalentes. Beleza? Sim. 20 está para 50, assim como 40 está para 100. Beleza. Então vamos lá. Questão número 2, nós temos aí o anúncio informa iPhone 7 por R$ 2.500 à vista ou, atenção, 10 parcelas de R$ 300. Quem comprar a prazo pagará a mais. Então aqui está as porcentagens, quanto a pessoa vai pagar a mais se comprar parcelado. Isso porque você deve estar percebendo aí que se você comprar à vista, beleza, você vai pagar R$ 2.500. Mas se você comprar parcelado, você vai pagar 10 parcelas de 300, você vai pagar um total de R$ 3.000. Ok? Então, o que queremos saber é que se você comprar nesse parcelamento pagando R$ 3.000, você vai pagar quantos por cento a mais em relação ao preço original? Então, muito simples, pessoal. A gente faz 3.500 menos 2.500, ok? Vamos fazer aqui 3.500 eu falei? Não. 3.000 menos 2.500, ok? Dividido por 2.500, ok? Preço final menos o preço inicial dividido pelo preço inicial. Então aqui a gente vai ter 500, que é a diferença entre o valor à vista e a prazo. Então 500 de 2.500. Então simples assim, basta a gente transformar isso aqui agora em uma porcentagem. Existem várias maneiras de você fazer isso, ok? Então, como já foi dito aqui, a porcentagem é uma fração de denominador 100, e tudo que eu tenho que fazer aqui é aparecer um 100 aqui embaixo. Então, para isso eu posso fazer o quê? Simplificar em cima e embaixo aqui, eu corto os zeros, então eu fiquei com 5 sobre 25, ok? E eu não quero 100 embaixo? Sim. Então, eu vou multiplicar aqui por quanto? Por 4. Se eu estou multiplicando embaixo por 4, eu tenho que multiplicar em cima pelo mesmo 4. Então, veja, 5 vezes 4, 20. 25 vezes 4, 100. Você entendeu por que eu multipliquei por 4? Porque, justamente, para aparecer um 100 aqui, eu faço 25 vezes 4, 100. Beleza. E aí eu tenho 20 por 100, que é 20%. Ok? Tá aí, 20% é quanto vai pagar a mais a pessoa que comprar parcelado, né? Você pagou R$500 a mais e esses R$500 é 20% de 2.500. Chegamos aí na terceira questão que diz, um relógio custava R$200. Para iludir os consumidores, o dono da loja aumentou o preço de todos os artigos em 50%
e em seguida anunciou um desconto de 20%. O relógio passou a custar... Aqui nós não queremos saber a porcentagem, nós temos as porcentagens. Nós queremos saber quanto é que o relógio passou a custar. Beleza. Então ele custava R$200 e teve um aumento de 50%. Então mais 50%. Beleza. 50% de quê? De 200. Ok? Então veja, quanto é 50% de 200? Né? A metade de 200 é 100. Então esse relógio passou a custar 300. Tudo bem? 200 mais a metade de 200. 50% de 200. Tudo bem, então. Então, ele passou a custar 300. E aí veio o desconto. Anunciou o desconto de 20%. Então, é 300 menos 20% de 300. Ok? 20% de 300. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos calcular 20% de 300. Como é que nós fazemos isso? Vamos lá. 300 menos, e aí eu vou colocar aqui embaixo 20% de 300. Para isso, eu vou fazer uma continha aqui separada, tá certo? Fazer uma continha aqui separada. Vamos lá. 20% de 300. Ok? Estou traduzindo isto aqui, 20% de 300, nessa expressãozinha aqui embaixo. Ok. E aí, então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer 20 vezes 300 e dividir por 100. Tudo bem? Mas para isso, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho zeros aqui para simplificar, ok? Tenho 2 zeros embaixo, tenho 2 zeros em cima. Então, a coisa fica bem mais simples, porque você já está vendo que é só 20 vezes 3 dividido por 1. Então, 20 vezes 3 quanto é? É 60. Ok? Dividido por 1, 60. Então, tá aí. Quanto é 20% de 300? 60. Ok. E aí o relógio passou a custar 300 menos 60, R$240. Ok? Vou deixar essa continha aqui de azul mesmo, que aí explica o que foi que aconteceu ali, não é? Sim. R$240, marcamos aqui letra B. Beleza. Questão número 4. Em um grupo de 3.500 eleitores, 20% disseram estar indecisos. Quantos eleitores estão indecisos neste grupo? Então, é 20%. 20% de quem? De 3.500. Então, basta a gente calcular 20% de 3.500, que são os eleitores indecisos. E a questão quer saber quem são, quantos são os eleitores indecisos. Muito simples. Você de cabeça poderia fazer essa continha aqui. Por quê? Porque é 20%. Quanto é 10% disso aqui? 10%, você elimina um zero. 350. Multiplica por 2, vai estar quanto? 700. Simples assim, né? Já está vendo aí que são 700 eleitores. Mas vamos fazer aqui ao passo do gado. Beleza. Então, 20% de 3.500. Vamos traduzir isso aqui. 20 por 100, que é 20 por 100, de, que é vezes, 3.500. E aí a gente faz aquele mesmo joguinho que a gente fez na questão anterior. Ó, 2 zeros embaixo, 2 zeros em cima. Então, tudo que eu tenho aqui é 20 vezes 35. Né? 2 vezes 35 dá 70. 20 vezes 35 dá 700. Dividido por 1 é o próprio 700. Então, tá aí 700 eleitores. Sim. Questão 5. Relacione as frações às suas respectivas porcentagens. Pessoal, isso aqui é uma questão interessante que a gente precisa ter em mente, bem fixado aqui, tá certo? A relação que existe entre as frações e as porcentagens. Por exemplo, letra A aqui, 1/2. Qual é a porcentagem que representa 1/2? A metade. Ora, é 50%. Ok? 50% é o quê? É 1/2, é a metade. Então, beleza aqui, letra A. 1/4, que é a metade da metade. É quem? 25%. Belezinha? Tranquilo. 1/5, que é a quinta parte, é o 100 dividido por 5. Né? Quando você faz 100 dividido por 5, dá quanto? 20. 20%. 1/10, 100 dividido por 10. Vai dar quanto? 10%. Beleza. E aí sobrou aqui, letra E, 30%, que é 3/10. Beleza? Se, obviamente, 1/10 é 10%, 2/10 é 20%, 3/10, letra E, 30%. Simples assim. Sexta questão, um produto que custava R$10 no mês de outubro, teve um aumento de 30% em novembro e um aumento de 20% no início de dezembro. O produto passou a custar
quanto foi que o produto passou a custar. Você pode estar achando que esse produto passou a custar R$15, porque ele custava 10, e aí ele teve um aumento de 30 e um aumento de 20. Então você poderia achar que ele custava 10 e aí teve um aumento de 50%. Só que não é 50% de 10. Ok? Então se você fizer desse jeito aqui, vai dar 15, só que a conta vai dar errada. Tudo bem? Sim, porque a gente, nesse caso aqui, nós precisamos dar os aumentos um a um. Então era R$10 mais um aumento de 30%. Então 30% de 10. Beleza. Galera, quanto é 30% de 10? R$3, não é? Então vai ser 10 mais 3, 13. Beleza. Então eu vou pegar agora esses R$13 e dar um aumento de 20%. Ok? 20%. Então quanto é 20% de 13? Eis a questão. Tá certo? Eis a questão. Você vai ver que vai dar mais de 15 aí. Tá certo? Então vamos lá. Vou fazer a continha aqui. 20% de 13. Qual é a continha que nós vamos fazer? Multiplicar e dividir por 100. Não é isto? É isto sim. Então 20 vezes 13. 2 vezes 13 dá 26. 20 vezes 13 dá 260. Vai aparecer ali? Vai, tá aparecendo. 260 dividido por 100. Ok? Ora, galera, dividir por 100 é só descontar duas casas decimais, não é? Sim. Dá quanto? 2,60. Ok? Então, 13 mais 20%. A gente acabou de descobrir que 20% de 13 é 2,60. Então, veja, quando você faz 13 mais 2,60, você obtém quanto? 15,60. 15,60. Tá aqui, letra C. Questão número 7. 2 pintores foram contratados para pintar um muro de 400 metros quadrados. O primeiro pintou 50% do muro, beleza, mas o segundo pintou apenas 25% do que sobrou. Quantos metros faltaram ser pintados? Então vamos supor que tem aí um muro, esse muro tem 400 metros quadrados, o primeiro pintou a metade, né? Pintou 50%, pintou a metade. Sobrou quanto? Sobraram 200 metros. Aí o segundo pintor pintou 25%. A gente já viu que 25% é o quê? É um quarto. Né? Ele pintou só aqui um quarto, 25% do muro. Ficou faltando 3 quartos, ou seja, ficou faltando 75% ser pintado. Então o que nós precisamos descobrir é quanto é 75% de 200. Sim, né? 200 metros foram pintados. E aí, esse pedacinho aqui foi pintado, ficou faltando o quê? 75%. Ele pintou 25%. Sim. Então, vamos lá. Nós vamos ter que fazer o quê? Calcular 75% de 200. Tranquilinho? Que é quanto? Falta ser pintado. Beleza. Vamos traduzir isso aqui. Como? 75 por 100 de, que é vezes, 200. E aí, simples assim, ó, tenho 2 zeros embaixo, corto com esses 2 zeros aqui de cima, e aí eu vou fazer 75 vezes 2, 150. 150, se eu dividir aqui por 1, vai dar o mesmo 150. Beleza? Então, 150 o quê? Metros quadrados é quanto falta aí para ser pintado. Chegamos na última, questão 8. O preço de um remédio aumentou de R$ 34,00 para R$ 39,10. O percentual de aumento foi de... Pessoal, tem um macete aqui para resolver questão desse tipo. Preço final menos o preço inicial, sim, dividido RAL pelo preço inicial. R$ 39,10 menos o preço inicial, R$ 34,00, ok, dividido pelo preço inicial, R$ 34,00. Então, pessoal, o que é que nós queremos fazer com isso aqui? Nós queremos calcular a diferença. Né? Ele custava 34, passou a custar R$ 39,10. Então, teve um aumento aqui de o quê? R$ 5,10. Confere? 34 mais 5, 39, 39,10. Beleza. Então, tudo que nós precisamos saber é R$ 5,10 equivale a quantos por cento de 34?
Simples assim. Pessoal, se você dividir 5,10 por 34, matou, já vai dar a sua porcentagem, ok? Mas a gente pode usar aqui o meio pelos extremos. Sim. Então, R$ 5,10 está para 34, assim como o x está para 100. 34 vezes x dá 34x, que é igual a, atenção, 5 vezes 10 vezes 100. Muito fácil fazer essa continha, basta a gente deslocar a vírgula duas casas. Então vai dar quanto? 510. 5,10 vezes 100, 510, ok? Deslocamos a vírgula aqui duas casas. Multiplicar por 100, né? Você sabe. Beleza, então. Então, x vai ser igual a 510 dividido por 34. Conforme eu falei, se você pega isso aqui já divide por 34, já sairia ali. Depois era só multiplicar por 100. Beleza, então vamos fazer essa divisão. 510 dividido por 34. Beleza, então a gente achou aqui 15. 15 o quê? Cabeça, 15%. Ok? Então houve aqui um aumento de 15%. Tá aí, oitava e última questão. Foi que a gente fez, calculou a diferença, né? Custava 34, passou a custar 39,10, uma diferença de quanto? R$ 5,10. Pegou 5,10, dividiu por 34, né? Você obtém 15%. Se tivesse feito a conta direto aqui, olha, 5,10 dividido por 34, o resultado seria 0,15, ok? 0,15 que é quanto? 15%. Sim. Então foi isto, tá aí, eu vou deixar isso aqui como gabarito para mandar para o pessoal, para os cabeças. Vamos ficando por aqui, se você chegou até esse finalzinho, aproveite para avaliar o vídeo, deixando o seu gostei ou não gostei. Se inscreva aí, se você ainda não fez isso, e a gente se vê na próxima. Valeu!